acompanhando aqui a transmissão especial hoje, Dia Internacional da Mulher, e o cafezinho. Tenho o prazer de ter entre nós aqui os habituais apresentadores do programa. Nós temos uma convidada especial que já está com a gente, que é a Elika Takimoto. Ela é professora de física, mas fez doutorado em filosofia, e por isso que eu apresentei ela como filósofa. E também ela é blogueira, escritora e tem sido uma pessoa muito querida entre os brasileiros, sobretudo aí nas últimas semanas, com bastante evidência nos posts muito criativos que tem feito. Eu tenho o Leonardo Stoppa na Inglaterra, e também o Tadeu Porto no Brasil. Hoje o programa especial para o Dia Internacional da Mulher. A Márcia Tiburi, que é a nossa convidada, ainda não está com a gente. Estamos aguardando, a qualquer momento ela deve entrar. E por isso também atrasamos um pouco, além de problemas técnicos que tivemos aqui. Mas já estamos ao vivo. E eu gostaria de começar este programa chamando você para uma reflexão. Dados de 2015 da OMS apontam que o Brasil é o 5º país do mundo onde mais se mata mulheres. Se você esperava do programa Cafeína de hoje uma homenagem com flores e cenário cor-de-rosa, está no programa errado. Hoje, com a participação de mulheres influentes da sociedade brasileira, a filósofa e escritora Márcia Tiburi, como falei, e também a professora de física, doutora em filosofia e escritora Elika Takimoto, ao vivo com a gente, vamos falar sobre o empoderamento feminino como ferramenta de transformação da sociedade. Impossível acreditar que, no caso específico do Brasil, há avanços. Se com Lula e Dilma, que até mesmo na composição dos ministérios, a paridade de gênero ainda foi um ideal a ser atingido, no Brasil com Z do golpe, a presença feminina nos cargos do primeiro escalão virou uma lenda. O programa Bolsa Família, que conferiu às mulheres de baixa renda o poder de gerenciar o dinheiro, tem sido desmontado por esta coisa que ainda temos que chamar de governo. A violência doméstica e a prostituição já dão sinais de retomada sem freio. Parlamentares abrem a boca sem constrangimento para falar que mulheres devem ganhar menos porque ficam grávidas, ou que mulheres que não têm filhos devem trabalhar por mais tempo para que possam se aposentar. Definitivamente, o 8 de março não é uma data festiva. Hoje é dia de renovar a vigília em defesa dos direitos já conquistados até aqui. Há quem celebre que mulheres dirijam trem, metrô e ocupem algumas profissões ainda tidas como masculinas. Isso é apenas um lado desta moeda de esmola. Em praticamente todos os países do mundo, inclusive nos nórdicos, que sempre são citados como exemplares, a diferença salarial entre homens e mulheres é ainda uma realidade. Isso ocorre mesmo quando ocupam cargos idênticos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014, PNAD, o Brasil tem 105 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens. Ainda assim, as mulheres têm enormes dificuldades de ingressar no mercado de trabalho. Quando ingressam, acabam por acumular a dupla jornada, pois as atividades de cuidados de família e do lar não são compartilhadas com os homens. A mesma pesquisa afirma que as mulheres possuem uma média de 8 anos de estudos e os homens 7 anos e meio. Mesmo assim, as mulheres ganham no máximo 74,5% do salário dos homens, considerando a mesma função. Em outras palavras, a mulher estuda mais e ganha menos. No Brasil, a mulher negra responde pelo acúmulo de praticamente todos os exemplos negativos já citados, mas ainda sofre o preconceito racial e sexual, pois a herança da escravatura a coloca muitas vezes como uma mulher sexualmente disponível para ser usada pelos homens brancos. Nada mudou da senzala para os dias de hoje. Como mudar isso? Como empoderar a mulher? Vamos agora ao debate. Eu dou bom dia ao meu colega Leonardo Stoppa, na Inglaterra. Alô, Leonardo. Bom dia, Wellington. É um debate muito importante, principalmente porque
digamos que essa nova ordem política econômica do Brasil, ela é um pouco diferente do que estava, digamos que, sendo gerido anteriormente. O Brasil, digamos que nos 3 últimos mandatos, né, nos mandatos do PT, ele tinha o raciocínio de que a mulher é parte do mercado de trabalho e de que a mulher faz parte digamos que da fronteira de possibilidade de produção do mercado. Vamos pensar assim, se você tem mulheres no mercado de trabalho, você tem condição de produzir mais. Eu estou falando de um governo que estava preocupado em crescer indústria, crescer comércio, digamos que bater de frente com países industrializados, onde esse tipo de prática, eu estou dizendo, utilizar a capacidade intelectual das mulheres na produção para aumentar o poderio econômico do país, onde isso, digamos que, estava sendo prática. Estou falando do Brasil no governo anterior, nos governos do PT. A mulher já estava sendo tratada como, digamos que, como uma opção digamos que, de empoderamento do Estado. É mais uma, digamos que, mão de obra especializada à disposição da nação para produzir mais. Mas essa nova ordem político-econômica que está no poder hoje trouxe de volta aquele raciocínio que, digamos que, abriu o governo Temer, bela, recatada e do lar. E isso não é à toa, não. Isso tem uma intenção. Se a gente para pensar que a intenção atual desse governo que está no poder hoje é trazer o Brasil para produtor de commodities, a mulher assume outro tipo de papel. No primeiro mundo, a mulher assume aquele papel que é exatamente o mesmo do homem. É direção de empresas, é o trabalho, digamos que na frente de produção, é o trabalho estratégico, é o trabalho que usa o cérebro. Já quando a gente pensa essa nova ordem político-econômica do Brasil, que coloca a gente como meros produtores de commodities, essa ideia da bela recatada do lar é trazer a mulher de volta para produzir aquilo que a economia chama de bens Z, que são aquelas coisas que não têm valor financeiro econômico, mas são indispensáveis. Consiga produzir. Ele paga um salário mínimo para o funcionário trabalhar, mas ele tem automaticamente o trabalho gratuito da mulher que lava o uniforme, que produz a comida para o funcionário trabalhar fortinho. Digamos que a empresa tem automaticamente 2 funcionários pelo preço de 1. Essa é a nova ordem política e econômica do bela recatada do lar, que está sendo trazida agora para essa ordem brasileira, exatamente porque nesse momento o que o governo quer oferecer para o mercado internacional é, digamos que, mão de obra barata, e nada melhor que oferecer 2 pelo preço de 1. Porque sem o trabalho da mulher dentro de casa, digamos que essas mineradoras, essas produtoras de petróleo, essas empresas que querem comprar a soja brasileira, elas não vão conseguir lucrar. Então, debaixo de todo esse, digamos que debaixo de toda essa orquestração contra a autonomia e o crescimento da mulher no mercado de trabalho, tem a utilização da mão de obra gratuita da mulher para gerar uma base suficiente para que o homem consiga servir essa nova ordem política e econômica do Brasil. Eu passo agora, então, para o Tadeu, que está falando do Brasil, principalmente que o Tadeu é aquela pessoa que faz a interação nossa, porque nós estamos transmitindo ao vivo. Tadeu, a bola é sua. Bom dia, gente. Uma olhadinha na garganta, eu peço desculpa, pessoal, minha garganta não teve muito boa nesses últimos dias. Bom dia a todos vocês e todas vocês que estão nos assistindo. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia, Leonardo Stopa. Bom dia, Élica Takimoto. Sou seu fã, adoro, te sigo, tem um tempão lá no Face e no Twitter. Adoro suas sacadas. Bom, galera, eu tô vendo aqui que tem muito comentário lá no cafezinho. Inclusive do Ribeiro, falando que as mulheres são vítimas de todo tipo de preconceito, inclusive em relação à aparência na hora de concorrer a uma vaga de emprego. Isso é muito verdade. Aliás, tem um teste aí do Quebrando o Tabu, no site. O Quebrando o Tabu, ele é bem tucano, né? Ele é do Fernando Henrique Cardoso, mas de vez em quando ele tem umas sacadas legais, que tá rolando aí no Facebook. Eu não vou dar spoiler de teste, porque ele é muito legal. Quem quiser e puder, dar uma olhada depois lá, que vocês vão ver mais ou menos, e dialoga muito bem com essa fala do Ribeiro. Eu queria falar pouco, eu queria dizer primeiramente que enquanto homens, numa discussão de mulher, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir desculpa, porque a gente tem que ter consciência de que nós aproveitamos e muito os privilégios de uma relação desigual
que igual é a relação de gênero que a gente tem no país. Diversas relações, relação social, relação de raça, mas falando especificamente da relação de gênero. Os homens têm melhores empregos, os homens têm melhores cargos, podem andar sozinho, tranquilo na rua. Ué, eu caí? Não, você está no ar. Meu computador deu um problema aqui, foi mal. Podem andar sozinho na rua, enfim. Graças a toda essa estrutura que foi colocada, que é uma estrutura desigual. Então eu queria mais escutar mesmo, dizer mais uma vez que nós, enquanto homens, temos que ser muito feministas para poder tentar mudar esse quadro nefasto que existe de exploração, onde um gênero explora o outro, simplesmente por causa do gênero. Nenhum tipo de sociedade que pensa ser minimamente ética pode aceitar uma coisa dessa. Ok? Eu queria passar a bola para você, Wellington, para você dar uma coordenadinha e me desligar aqui. Tranquilo? Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, com certeza. Beleza. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite. Bom, muita coisa a dizer sobre esse dia, mas eu vou começar pegando a fala do colega que acabou de falar, que tem o Wellington, tem o Tadeu e perdão, eu esqueci. Leonardo, perdão. E o Leonardo falou uma coisa sobre primeiro mundo e como as mulheres lá são melhores tratadas, de repente, do que comparando aqui ao Brasil. E eu não posso falar sobre vários países, mas eu tenho uma experiência, devido à minha descendência japonesa, com o Japão. E lá, todo mundo sabe que é primeiro mundo. E as mulheres lá são altamente submissas, o machismo lá impera o tempo todo. Então, eu acho que esse negócio de machismo não tem a ver com o fato do país ser primeiro mundo, segundo, terceiro, quarto mundo. Eu acho que enfim, uma coisa bem cultural mesmo, uma coisa bem enraizada. O problema é bem mais complexo do que isso. E assim, o que eu percebi, o que eu percebo principalmente em termos de literatura, em termos como o machismo impera, é exatamente o papel da mulher. A mulher, ela é vista muito como um objeto sexual, feito para agradar aos homens. E desde quando nós nascemos, a minha educação foi muito assim, eu tive uma educação religiosa, e as religiões, principalmente as judaico-cristãs, elas são extremamente machistas nesse sentido, né? A felicidade está dentro do casamento, a gente é o tempo todo educada para casar, para ter filhos, e só assim nós seremos felizes, se nós conseguirmos agradar o marido, sermos uma boa esposa em todos os níveis, né? Bom, enfim, então a mulher, ela é muito educada para servir a um homem. Então, eu acho que aí é esse o problema, e principalmente servir na forma sexual, como a sociedade retrata muito a mulher, e principalmente, como foi bem observado aqui, a mulher negra, que é a que mais sofre nesse quesito. Agora, em termos de preconceito, eu não vou nem comparar o que eu sofro com uma mulher negra. Mas o fato de ter sido mulher, ter, por exemplo, entrado para uma faculdade de física, onde 90% dos calouros e dos colegas o tempo todo eram homens, é demais. Eu entrei lá, por exemplo, e muita gente me perguntava se eu estava lá para procurar marido, por exemplo, procurar homem, arrumar casamento. E aí, quando engravidei, todo mundo falando, pô, uma pena que você não vai conseguir terminar a faculdade. E eu, em nenhum momento, eu pensei em parar a faculdade porque eu havia engravidado. E o medo, ele nos persegue o tempo todo. Quando eu, por exemplo, fui fazer a minha entrevista para o doutorado, o meu orientador, homem, ele me chamou para uma entrevista, para um bate-papo, que a gente tem que ter esse contato, óbvio, o orientador, orientanda. E eu fui com muito medo, muito, muito, muito medo dele me aceitar, não porque eu tinha capacidade intelectual, e sim por interesses sexuais. E o tempo todo, quando eu entrei para o doutorado, o tempo todo eu
eu sou ateia, mas eu pedi a Deus de alguma forma para que em nenhum momento eu recebesse uma cantada, porque se eu recebesse uma cantada naquele momento, eu iria perder a confiança em mim. E bom, foi muito bom que graças a Deus, vamos colocar assim, né, por retórica, não recebi nenhuma cantada, o contato foi extremamente profissional. Isso me trouxe muita segurança para eu continuar agindo, continuar fazendo as coisas que eu faço, bom, segura. E a grande pergunta é, como mudar tudo isso? E aí vem um termo muito legal que está sendo usado hoje, que é o famoso empoderamento. Eu acho que é muito importante a gente sair empoderando as mulheres. O que vem a ser isso? É exatamente você falar para mulheres que ainda estão muito oprimidas, ainda não se sentem capazes, ainda acreditam que não são capazes pelo fato de serem mulheres, que elas podem sim, elas podem estudar, elas podem trabalhar, elas podem ter filhos e trabalhar, que o valor dela não vai ser diminuído por isso, podem falar, elas podem se expressar, elas podem denunciar, e isso quando alguém, uma mulher faz, as outras ficam observando, que é a famosa representatividade. Aí uma faz, como eu observei, eu vi algumas mulheres fazendo, eu lembro quando criança, quase não havia mulheres dirigindo, e quando eu via uma, eu falei assim, caramba, será que eu vou poder dirigir também quando eu for adulta? E isso me empoderou, né? Eu ter visto umas mulheres dirigindo. Então é exatamente isso, o empoderamento é você mostrar para as outras que elas podem também, que todos somos capazes. Isso a parte das mulheres. Na parte dos homens, eu diria que a melhor forma de ajudar é exatamente no dia a dia de todos vocês, porque o machismo ele impera na nossa sociedade. Então, se vir algum amigo fazendo alguma piadinha machista, né, algum texto machista sendo compartilhado, qualquer coisa que trate a mulher como objeto, né, nada melhor do que vocês, homens, falarem com os amigos de vocês que isso é uma atitude machista, para eles repensarem sobre o que eles estão fazendo. Eu acho que a melhor forma é isso para início de conversa. Então, é isso, por enquanto. Ok. Obrigado. As primeiras impressões aí da Élica Takimoto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Um prazer enorme, como falou o Tadeu, tê-la conosco. É muito bom ter essa voz feminina dentro do nosso programa. Eu observei na sua página ontem, Élica, que alguns seguidores seus comentaram assim, pô, mas nem no Dia Internacional da Mulher esse programa aí vai liberar esses 3 homens e deixar só as mulheres. Bem, é realmente uma luta, essa predominância masculina é uma realidade. O nosso programa nasceu de uma maneira muito espontânea, foi muito recente, nós estávamos em Amsterdã, no Encontro Internacional, e acabamos batendo papos assim com muita frequência ao vivo para o cafezinho, e acabou virando esse programa aqui. Então não foi assim, não teve um pensamento machista para a célula dele, até porque entre nós 3 aqui não existe nenhum machista. Quero deixar claro que somos pessoas que temos assim, respeito muito grande pelas mulheres e atendemos essa nova demanda moderna que, estranhamente, aí no Brasil tem sido debatida de uma maneira atrasada ainda, lamentavelmente, por políticos, pessoas que deveriam lutar pelas conquistas femininas que você falou tão bem, Élica. Eu vou pegar aqui exemplos, como a gente pode ajudar. A imprensa pode ajudar. Olha aqui, esse jornal aqui é o principal jornal de esquerda aqui da Suécia. Hoje, ele traz reportagens apenas com mulheres, apenas fotos com mulheres, tudo sobre a mulher, e faz uma pergunta muito interessante que está sendo debatida esse ano na Semana Internacional que eles fazem aqui na televisão sueca e na imprensa como um todo. Por que não ter um dia nacional da menstruação? Então, eles perguntam isso porque a menstruação está sendo debatida como ponto de partida para a conquista feminina. Por quê? Você pode achar que é loucura, mas a menstruação, que é uma coisa extremamente normal, na medicina, ela é abordada como uma falha da mulher que não conseguiu engravidar. Até hoje, vários países estudam a menstruação como um erro da mulher que não conseguiu, um erro do corpo feminino, que não conseguiu engravidar. E aí você já entra por outras questões. A mesma mulher que é estudada na medicina pelo erro do corpo
de não ter conseguido engravidar e ficou menstruada é a mesma mulher que é cobrada, que não pode fazer aborto, é a mesma mulher que é cobrada porque tem que casar virgem. No Brasil ainda tem muito isso, não é? E, lamentavelmente, sobretudo com essa imposição religiosa, que é muito frequente, e a menstruação parece uma coisa corriqueira, mas é tabu. E ontem foi lançado aqui esse livro da jornalista Anna Dahlqvist, aqui ela é sueca. O nome do livro é Bara lite blod, que significa apenas um pouco de sangue, para explicar as dificuldades que as mulheres estão encontrando no mundo, simplesmente porque menstruam. E isso em todos os sentidos, nas escolas, no mercado de trabalho. Eu fiz aqui alguns apontamentos e vou ler aqui para vocês. Olha só, existe hoje uma política internacional que a mulher, quando ela menstrua e ela sente dores de cólica, ela não tem o subsídio para ficar em casa com salário integral. Muitos países ainda descontam o dia da mulher. Por incrível que pareça, nas Filipinas, deixa eu confirmar aqui, tá? Foi nas Filipinas, exatamente. Em 1940, perdão, na Indonésia, em 1946, as mulheres conquistaram 2 dias úteis em caso de dores de cólica menstrual. Olha só, na Indonésia. Mas aí o que foi que os empresários fizeram, Tadeu Porto? Eles queriam que a mulher apresentassem o sangue da menstruação para provar que estavam menstruadas. Olha só que absurdo. Então, resultado, muitas mulheres preferiam trabalhar com dores terríveis das cólicas, porque não queriam passar esse constrangimento de ter que mostrar o sangue da menstruação. Quando eu falei antes de outro país aqui, agora das Filipinas, é um exemplo muito triste. Veja só, mulheres não têm dinheiro para comprar o absorvente e elas usam... Olha, Leonardo, não é nada paralelo a você não, mas a estopa do tecido, aquele tecido muitas vezes já empoeirado e que leva infecções às mulheres. Então, a OMS tem lutado aí para conseguir colocar um subsídio internacional para que as mulheres tenham acesso ao absorvente. Olha, eu estou falando de menstruação, estou falando de absorvente, estou falando de coisas que parecem do século passado, assim, essa discussão, mas no Dia Internacional da Mulher, 2017, estamos discutindo isso. Então, existem muitas coisas que ainda precisam ser debatidas, existem ainda muitas coisas que são consideradas tabus e que a mulher precisa todos os dias matar um leão por dia para poder provar que ela é capaz, que ela tem condição de desempenhar a mesma atividade que o homem, ela pode sim produzir tão bem quanto o homem, mas, lamentavelmente, o capitalismo sufoca isso, políticos tradicionais retrógrados sufocam isso, e o mais lamentável de tudo é que ainda parte da população, inclusive mulheres, ainda assimilam esse tipo de pensamento como um pensamento possível. Então, eu coloquei apenas a menstruação porque é um tema que está sendo muito discutido aqui na Suécia, como ponto de partida para todas as conquistas femininas, mas, como vocês viram, que não é apenas a menstruação. A menstruação, ela tira jovens da escola porque não tem banheiros apropriados, ela, com isso, afeta a qualidade da educação, afasta do trabalho, impede que o empresário aceite a mulher como preferência e sempre dê prioridade ao homem, mesmo que a mulher seja mais qualificada. E quando a mulher é mais qualificada, como eu falei no início, ainda tem um salário mais baixo, ocupando muitas vezes a mesma função que o homem, e isso em praticamente todos os países do mundo. É isso aí, Tadeu Porto. Olha, Wellington, eu queria dizer rapidinho aqui que, por mais que eu não me considere um machista, porque a gente tenta combater isso, eu tenho consciência que eu reproduzo
políticas machistas automaticamente. Aliás, à medida que a gente vai aprendendo, tem muita coisa para se ler. Inclusive, eu estou com o texto do IPEA aqui, que no final eu vou divulgar para a galera, de um estudo que é de gênero e raça do IPEA, em parceria com a ONU, muito bacana, com números muito bacanas. Mas quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo quão babaca a gente foi, cara. Isso machuca a gente pra caramba. Eu tenho um exemplo que eu sou mineiro, muito ainda, sou muito atleticano, adoro, vou estar direto. Hoje, inclusive, tem jogo do Galo, Libertadores, eu tô até ansioso. Mas a torcida do Atlético, ela se refere à torcida do Cruzeiro de maneira sexista e até misógina de ver, porque para xingar um cruzeirense se chama de Maria, você é uma Maria e tal, e quando a gente percebe, é claro, tem a característica homofóbica, que tem no futebol também, aliás, eu acho que tem uma ligação muito forte entre a homofobia e o sexismo, eu acho que um homem, ele não consegue enxergar um outro homem agindo como mulher, mas depois que eu parei para pensar isso, até o próprio Atlético Mineiro ficou assim. Claro que eu não deixei de amar, eu gosto muito, mas a gente vê, poxa, reproduzir esse tempo inteiro é muito ruim mesmo. Por isso que a gente tem que ir ao debate extremo e para poder tentar consertar esses pequenos detalhes, essas nuances que fazem com que a gente reproduza esse sistema e esse sistema oprima as mulheres e faça com que elas tenham posições, como muito bem relatou a Élica, com dificuldades que, poxa, eu nem imaginava, nunca ia passar na minha cabeça isso, sabe, de ter que ir para uma coordenação com medo de acontecer tal coisa, porque a gente não vive essa realidade. Eu queria, só para finalizar e passar para você de novo, Wellington, para você poder coordenar, não sei quem vai falar depois, mas da Élica falou do empoderamento, do exemplo da direção. Queria falar que o exemplo que a Dilma deu, cara, que exemplo absurdo no tempo positivo, sabe? De força que ela deu nesse processo de impeachment, cara. Foi uma coisa impressionante a força que aquela mulher tem. E eu tenho certeza que aquele dia no Senado, que ela sentou ali, foi massacrada, tentaram massacrar ela, na verdade, no Senado, por muitos homens héteros e brancos. E a resposta que ela deu àquilo, cara, a postura que ela teve, que a gente viu aquele tanto de gente que parecia um tanto de bandido querendo tacar pedra numa mulher honesta. Eu até escrevi um texto no Cafezinho que agosto, para mim, com aquele dia, agosto tinha passado de ser o mês da tragédia, ser toda a tragédia acontece em agosto no Brasil, para passar a ser o mês da esperança, por causa que o que a Dilma fez foi histórico, e eu acho que foi um grande exemplo, e todos e todas deveriam seguir, mas eu ficaria muito feliz se as mulheres se enxergassem ali para ter esse poder que a Dilma teve na hora. Foi muito legal. Claro que o processo de impeachment foi um saco esse fora Temer que não está à toa, o golpe está destruindo o nosso país, mas a resistência da Dilma foi de um simbolismo muito bacana. Beleza, Wellington? Passando para você. É isso aí, olha... Obrigado, Tadeu, pelas palavras. Eu estou com um problema sério aqui no retorno, espero que vocês entendam aí. Bastante confuso aqui, mas eu vou voltar para Élica. Élica, você vai falar mais, porque a Márcia Tiburi não chegou ainda. A senadora Vanessa Graziotin, ela ficou de mandar um vídeo, confirmou ontem, o pessoal da assessoria dela confirmou que esse vídeo chegaria a tempo do programa, mas lamentavelmente não chegou. Mas nós temos, Élica, depois que você falar, nós temos um vídeo muito interessante que o Leonardo Estopa vai colocar aí, tá? Depois da fala da Élica, tá bom, Estopa? E aí você mesmo chama o vídeo, para ficar mais fácil. Então, Élica, diante de tudo isso que a gente tem falado aqui, você como mulher, qual a sugestão que você apresenta para que nós, homens, possamos colaborar diretamente nessa luta onde a mulher passe a ser respeitada de verdade? Eu falo muito em relação ao Brasil, porque eu já moro aqui na Suécia, é um país bastante avançado nesse sentido. Isso eu posso lhe falar com tranquilidade. E lamento profundamente ter sido criado numa cultura machista. E eu, como falou o Leonardo, eu vejo o quão eu fui idiota, babaca foi a expressão que você usou, não foi o Tadeu, perdão. Então, eu vejo que foi realmente algo muito ruim para mim ter sido criado numa cultura machista, e eu prefiro agora ouvir de uma mulher como o homem pode colaborar para que nós possamos reduzir essa diferença, essa discriminação, esse preconceito em relação à mulher. Nada melhor do que o dia de hoje, o Dia Internacional da Mulher, para fazer essa reflexão.
Élica. Ô, Élica, seu microfone tá cortado, não? Tá funcionando agora? Estão me ouvindo? Está. Ok, vamos começar porque o Wellington falou sobre menstruação e... E peraí. Alô? Oi, perdão. Agora. Estão me ouvindo? Estão comigo? Estamos juntos, beleza. Élica. Estamos juntos aí, pode falar. Ok, que estou no celular, recebi uma ligação, aí tudo trava aqui. Bom, porque começou falando sobre menstruação e bom, cada mulher se comporta tem um organismo diferente, se comporta de uma forma diferente. Nós temos 3 glândulas que elas são muito sensíveis aos hormônios da menstruação, que ficam na cabeça, nos seios e mais ou menos aqui na região do útero. Então, tem mulheres que sentem muita cólica, tem mulheres que sentem muitas dores no peito, e tem mulheres que sentem muitas dores de cabeça, tem mulheres que sentem as 3 coisas juntas. Eu particularmente, sinto muita dor de cabeça, é uma dor de cabeça que não há analgésico que resolva. Eu já passei dias tomando 6 Neosaldinas e só entrando em desespero e tendo que trabalhar. Então, isso não é nem um pouco fácil, né? Você ter que trabalhar lidando com tantas dores. Mas, enfim, carinho nessa hora resolve, né? Se um colega chegar e te olhar sem julgamento, não achando que você está fazendo de pobre coitada, que a pessoa não tem noção de quanto essas dores são fortes e quanto é difícil você trabalhar com dor, se concentrar, já ajuda bastante. Se tivesse, né, pudesse ficar em casa num dia desse, onde a dor é extrema, seria bom, e ser compreendida por isso e não ser julgada por isso. Agora, vale lembrar uma coisa que eu já fiz uma postagem também sobre isso, que existe uma coisa chamada coletor menstrual, que isso não tem nada a ver com as dores que eu estou falando. Mas, já que a gente falou de menstruação, tem a ver com você fazer menos sujeira e é muito mais prático que os absorventes. Então, no caso de várias mulheres que já estão usando, eu super recomendo o coletor menstrual, que é um copinho que você insere, né, quando você está menstruada, e é super higiênico e não faz lixo e não dá cheiro e, bom, enfim, maravilhoso. Agora, quanto à linguagem, né, que o meu amigo Tadeu falou, a nossa linguagem é muito carregada, né, de coisas machistas, não seja, tá parecendo uma mulherzinha, ou os próprios xingamentos que a gente xinga, né, de forma sexista, sua vagabunda, sua puta, sua filha da puta, seu filho da puta, isso tudo ajuda a você fortalecer o machismo e mostrar, por exemplo, o que seria uma vagabunda, o que seria uma vaca, seria a mulher o quê? Que de repente tem relação, transa com muitos homens, e isso é um problema? Aonde que isso é um problema? Então, a gente tem que tomar cuidado, e eu acho que debater sempre. A gente está num processo muito bacana. Eu vejo essa nova fase da nossa sociedade uma coisa assim muito bacana, muitos avanços em termos sociais. Tem muita coisa para melhorar, mas já melhoramos a beça, né? Eu percebo isso no trato, no trabalho, que os homens, a forma que os homens hoje me tratam, acho que está sendo de uma forma muito mais respeitosa. E nas redes sociais também, tem muito mais cuidados para falar comigo. Bom, e assim, e o machismo, a gente sabe que não é só uma coisa dos homens, é uma coisa das mulheres também. E eu, inclusive, me pego, às vezes, por exemplo, vejo uma senhora com short curtinho na rua, às vezes eu me pego olhando e falo assim, caramba, a pessoa não tem noção, olha como é que ela tá, que ridícula. E logo depois eu começo a pensar, né, o que eu tenho a ver com isso? O corpo é dela, a vida é dela, né? Ela faz o que ela bem entender, se ela está feliz, qual é o problema, por que eu estou julgando esta pessoa. Então, quando a gente julga alguém, né, esse julgamento diz muito mais a respeito de nós mesmos do que da pessoa que a gente está julgando. Então, uma forma da gente tentar melhorar, vamos colocar assim, é a gente observando as nossas atitudes. Toda vez que a gente julgar alguém, a gente
também aproveitar esse momento e julgar a si próprio, falar por que essa pessoa está me incomodando, por que essa pessoa está me irritando. Eu acho que é um bom caminho fazer esse tipo de coisa, um bom exercício. A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou muito nas décadas anteriores, né, nas décadas passadas, década de 70, 60, 80. Mas nos últimos 20 anos a gente percebe uma estabilização dessa participação. Parece que as mulheres alcançaram um teto de entrada no mercado de trabalho, elas não conseguiram superar os 60%, que a gente considera um patamar baixo, até em comparação a outros países, a muitos países. Então as mulheres, a responsabilidade feminina pelo trabalho de cuidado ainda continua impedindo que muitas mulheres entrem no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, aquelas que entram no mercado de trabalho continuam respondendo pelas tarefas de cuidado, pelas tarefas domésticas. Isso faz com que a gente tenha a dupla jornada e a sobrecarga de trabalho. E se a gente pegar somente as pessoas ocupadas e considerar a jornada dos homens, as jornadas para o mercado, a jornada dentro de casa, a jornada de trabalho total das mulheres é maior do que a dos homens. A gente tem, por exemplo, no mercado de trabalho, a posição de desvantagem das mulheres negras. A gente tem uma hierarquia ao longo desses 20 anos, apesar de algumas mudanças importantes, como o aumento da renda de toda da população ocupada, em especial das mulheres negras, a hierarquia homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras no mercado de trabalho se mantém. A desvantagem das mulheres negras é muito pior em muitos indicadores. Do mercado de trabalho em especial, mas também na chefia de família, na pobreza. Então, é quando as desigualdades de gênero, as desigualdades raciais se sobrepõem no nosso país. Analfabetismo é uma questão que avançou muito no nosso país, né? Vem reduzindo muito a taxa de analfabetismo para toda a população, mas se a gente compara mulheres negras e mulheres brancas, o analfabetismo das mulheres negras é quase o dobro, é mais que o dobro das mulheres brancas, na verdade. Nesses últimos 20 anos, a gente pode ver algumas tendências interessantes, como o aumento da renda das trabalhadoras domésticas. Então, a gente tem um movimento que acompanha a valorização do salário mínimo, aumento da renda da população ocupada como um todo. Isso aconteceu também para as trabalhadoras domésticas. Só que, ainda assim, no último ano da série 2015, a média do Brasil não alcança nem o salário mínimo. A gente vê também um aumento do percentual de diaristas, ou seja, de trabalhadoras que trabalham mais no domicílio, é uma tendência interessante, e também do envelhecimento dessa categoria. Então, se há 20 anos atrás, em 95, quase 50% das trabalhadoras domésticas tinham até 29 anos, agora, em 2015, esse número é menos da metade. Leonardo, agora eu gostaria que você iniciasse o comentário sobre esse vídeo que acabamos de mostrar, também acrescentando alguns dados, e passe direto para Élica Takimoto, que volta a falar com a gente. Temos que explorar mais a Élica, até porque é uma pessoa que está apresentando elementos assim surpreendentemente bons aqui para nosso debate, hein? Não que eu não esperasse de você, Élica, mas porque você está revelando a nossa ignorância sobre o tema. Então, Leonardo, fica com você aí. Então, Elton, eu acho muito importante deixar o comentário desse vídeo até para a Élica, porque ela vai falar até com muito mais propriedade. Eu quero comentar algumas outras coisas que foram discutidas aqui hoje. Uma das mais importantes foi sobre a Dilma defender o mandato dela até o último momento. Eu não sei se toda a população sabe, mas a Dilma defendeu o mandato dela não por ela, mas pela população, pelo eleitor, pela população brasileira, exatamente por um ato de bravura, porque o presidente mantém o salário. O que eu estou querendo dizer é que uma vez que ela cumpriu o primeiro mandato dela como presidente da República, ela não precisava de continuar lutando pelo mandato de presidente, não. Ela fez isso pelo povo, ela fez isso pelo eleitor e ela fez isso pela bravura que a gente percebe que é uma característica de mulher, porque muitas pessoas, na hora de enfrentar, digamos que um processo, principalmente no caso dela, que foi um processo irregular, as pessoas costumam simplesmente virar as costas e abrir mão do mandato, falar, vou renunciar ao mandato. A Dilma fez isso por ato de bravura. Eu queria fazer umas rápidas pontuações aqui que são importantes em termos de teórica. Olha, uma regra de ouro em todo o programa social, foi uma coisa que o Wellington tocou no início do programa, existe uma regra de ouro em todo o mundo,
que o programa social, para funcionar, ele tem que ser entregue na mão das mulheres. Se todo o programa social ao redor do mundo tem que ser entregue na mão das mulheres para funcionar, isso significa que todo cientista político já chegou à conclusão de que as mulheres administram melhor o dinheiro, as mulheres têm mais condição, digamos, de colocar casa para funcionar. Então, por que que o mercado faz essa jogada de pagar menos para as mulheres? Não é por não acreditar e não é por preconceito no sentido literal da palavra, é por hipocrisia. Exatamente porque as mulheres não se unem no sentido de reverter essa situação, que é o que a Elígia falou a respeito do empoderamento, de acreditar em si. Então, por que as mulheres não estão acreditando em si? Elas estão perdendo esse poder de barganha, porque a qualidade do trabalho da mulher é superior à qualidade do trabalho do homem. Obviamente que eu não estou colocando em xeque uma mulher para trabalhar, por exemplo, para carregar pacotes de 50 quilos. Eu estou falando do trabalho intelectual, que é o que move a economia atual. A mulher tem sim mais capacidade que o homem, e isso é estatístico. Mas por que que ela ganha menos? Ela ganha menos porque ela tem menos poder de barganha por causa da hipocrisia humana. O cara que contrata sabe que se ele oferecer menos, a mulher vai aceitar, porque as mulheres são menos unidas exatamente por projetos de, digamos que, desempoderamento de mulher, igual o que aconteceu com o governo Temer com aquela ideia de Bela e Recatada do Lar, que foi um projeto exatamente para criar na cabeça da população uma ideia de que a Dilma não era capaz de governar por ser mulher. Então, grupos que eu considero grupos criminosos, como o MBL, Revoltados Online, começaram uma propaganda, uma campanha de publicidade para destruir todo o movimento feminista que foi feito até então no Brasil, que nós conseguimos, digamos que, sair de uma realidade muito ruim para uma realidade de empoderamento feminino, e nesse ano que passou, naquele momento em que o Temer subiu ao poder como interino, todo um processo de desempoderamento de mulher foi feito para ganhar a opinião pública a favor da retirada da Dilma do poder. É uma espécie de dizer, ela não é capaz porque ela é mulher. O dano disso para a sociedade é muito grande, porque uma coisa que foi feita para justificar um golpe de Estado teve um efeito colateral fortíssimo, que é tirar na cabeça de muitas mulheres a confiança na própria mulher, porque a mulher começa a pensar, olha, eu não confio naquela mulher como presidente, eu quero um homem como meu presidente. Como assim uma mulher pensa dessa forma se ela tem consciência que se ela entregar a administração da casa para o marido, a casa vira um caos? Então, quando a gente pensa em administração, a gente sabe muito bem da capacidade da mulher de administrar. Então, esse ponto é muito importante, o ponto político, e o que foi feito no Brasil no ano passado para trazer a gente, digamos que 10 anos de retrocesso desse movimento feminista, que inclusive o MBL e o Revoltados Online tratou de dizer que o feminismo é uma espécie invertida do machismo. Então, uma luta por igualdade se transformou em uma espécie de movimento inverso de uma luta por opressão. Enfim, passo a bola para frente. Eu gostaria que você comentasse o vídeo ali, que eu acho que você tem muito mais propriedade para falar sobre esse assunto. Oi, tô aqui. Bom, comentando aqui sobre o que vocês acabaram de falar e um pouco sobre o vídeo, vale relembrar também sobre a Bolsa Família. A Bolsa Família, eu achei interessante que eu li um livro que eu achei fantástico. Aliás, alguns livros eu acho que deveriam ser obrigatórios a gente ler para a gente começar um debate. Eu indico Vozes do Bolsa Família, A Radiografia do Crime e A Privataria Tucana. Eu acho que são livros assim que ajudam a embasar qualquer tipo de discussão, de debate. E o Bolsa Família, ele é um benefício que ele é dado às mulheres, né? São as mulheres que têm o cartão e são elas que podem tirar o dinheiro desse benefício. E o livro Vozes do Bolsa Família, onde exatamente faz jus ao título, são as mulheres que falam, e falam o que isso significou. As mulheres lá
de confins do Brasil que a gente não sabe nem que existe, né? As mulheres que, se a gente aqui, pô, que mora no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, nas capitais, nas cidades, nós já nos sentimos submissas, nós trabalhamos e mesmo assim, né, assim sofremos essa humilhação, essa submissão, quanto mais aquelas lá do Nordeste, onde as coisas são sempre um pouco, aqueles sertões do Nordeste, onde as coisas são mais atrasadas em termos de, vamos colocar assim, avanços sociais. Então, ter ouvido essas vozes, do que isso significou, né, dela poder pegar o dinheiro, levar para casa e mostrar, né, ajudar o marido a lidar com isso, a fazer a despesa da casa, a ver o que é importante, o que não é importante. Nossa, isso, assim, elas falaram muito, muito emocionadas, eu fiquei muito emocionada também lendo o livro, que eu jamais imaginava que isso significasse tanto. E assim, eu não sei quem foi o responsável por isso, em dar o benefício, que o benefício poderia ser dado a uma família. Olha, eu aqui confesso minha ignorância, eu pensei que o Bolsa Família fosse dado para a família, não sabia que era dado especificamente para as mulheres. E aí, lendo esse livro, eu vi que é dado para as mulheres, olha só. E o quanto que isso foi importante. Então, cara, eu tiro meu chapéu para quem ainda prestou muita atenção nisso. Bom, enfim, e falando aqui sobre isso, a luta do feminismo, a bandeira, não é para mostrar que a mulher é superior, que a mulher é mais capaz, não é nada disso. A luta é pelo respeito ao ser humano. Por isso que a luta do feminismo, ela engloba, né, a comunidade LGBT, ela engloba... Pô, eu acho que a sociedade como um todo, que a gente está brigando é pela igualdade de direitos, pela igualdade de tratamento, por menos preconceito, por menos julgamento, por mais empatia. Quando a gente fala, quando um oprimido fala, pô, isso dói, para com isso, quem sou eu, o opressor, para falar que a pessoa está de mimimi, para falar que a pessoa está de besteira, para com isso, né? E isso eu aprendi também quando eu tive que lidar com as feministas negras. E eu, a princípio, eu não entendia algumas coisas que elas falavam, algumas coisas que elas faziam. Eu não entendia a agressividade delas em relação às mulheres brancas. E eu falava assim, pô, eu não te fiz nada. E esse é o discurso que muitos, né, se vocês virem as minhas últimas postagens no Facebook, vocês vão ver muitos homens falando assim, mas nem todo homem é assim. Como eu falei, eu pequei falando para as feministas, para as mulheres negras. Pô, mas nem todas as mulheres brancas fazem assim. Quando a gente fala assim, a gente tem que entender que a gente está representando um coletivo. Quando elas criticam, né, o preconceito das mulheres brancas em relação às mulheres negras, é claro que eu tenho muito mais privilégio do que uma mulher negra. Ela não está falando com a Élica, ela não está falando com uma pessoa específica, com individual, ela está falando com o coletivo. Eu tenho que saber o que eu represento esse coletivo e tomar cuidado com o meu lugar de fala. E aí eu entendi a agressividade delas, não precisava nem me pedir perdão por isso, porque eu já perdoei de cara, quem pede perdão sou eu, por ter me metido, por ter falado algumas besteiras e por não ter compreendido inicialmente o movimento, e o movimento das mulheres feministas negras ser, em parte, uma luta própria delas, que não se mistura com o feminismo das brancas. Tem uma hora que se mistura todo mundo, mas tem uma hora que a voz é só delas, porque elas são as que mais sofrem com humilhação, com emprego, como objeto sexual, como tudo, e o que eu passo nem se compara ao que elas passam. Então, assim, uma forma, eu acho que de melhorar tudo isso é eu acho que está faltando muito isso. É você ser empático com quem está falando que sente dor. Se a pessoa está falando que dói, cara, é porque dói. Não é fácil você lidar com a dor. E você falar para uma pessoa que está doendo, para de sentir dor, isso não ajuda em absolutamente nada. Ou você falar com uma pessoa que está sentindo dor, falar assim, poxa, mas não fui eu que te machuquei, isso não minimiza a minha dor. É isso que as pessoas têm que entender. Quando a gente está falando que está doendo, a gente não está xingando uma pessoa especificamente, está reclamando de uma sociedade. Então olhe para a pessoa e pergunta, o que eu posso fazer para te ajudar? O que você quer que eu faça?
E eu acho que é por aí, é a gente dialogar, a gente debater, e essa parte de empatia que eu acho que tá faltando muito. E uma coisa assim, que tinha que ser proibido, eu acho que tinha que ser proibido, mais do que palavrão, né? A palavra mimimi, sabe? Isso é um crime, você falar, a pessoa está de mimimi, ou outra palavra que eu acho que poderia ser proibida em vários contextos, a palavra vitimismo, que isso não ajuda em nada, isso só piora a nossa sociedade. Bom, é o que eu tenho a dizer. Ok. Obrigado, Élica Takimoto. Eu acho que chegamos aqui a um ponto de encerramento já do programa, se estendeu bastante. Esperamos a Márcia Tiburi o máximo que foi possível também. Lamentavelmente, ela não entrou ao vivo com a gente. Eu quero agradecer, Élica, a você pela participação. Eu quero dizer que foi uma honra tê-la conosco. O programa ficou muito mais rico com o seu conhecimento, com a forma como você trouxe para a gente essa visão do universo feminino para homens que realmente foram criados em cultura machista, que nós assumimos isso, e nós somos esforçados para que possamos melhorar, e estamos disponíveis para esta luta feminina. Por isso que convidamos a Márcia Tiburi, e lamentavelmente a Márcia não veio, mas certamente ela vai estar em outra oportunidade aqui com a gente. Eu agradeço a você, Élica, agradeço ao Tadeu Porto, ao Leonardo Stoppa. Esse foi o programa Cafeína, edição número 5. A você que acompanha no Cafezinho, a você que acompanha nas outras páginas, eu agradeço por ter acompanhado essa transmissão, e a gente volta na próxima semana com mais um tema, com mais um assunto relevante da atualidade. Que esse seja o primeiro de muitos outros. Élica, eu quero ouvir apenas agora a despedida de vocês três aí, e depois a gente encerra oficialmente aqui o programa. Primeiro, eu gostaria de chamar os colegas aqui para que eles se despeçam, e a gente encerra então com a Élica, nossa convidada especial de hoje. Tá bom, Tadeu? Ok, Wellington. Cara, poxa, a Élica é fascinante, né, velho? Ela, aqui pelo vídeo, eu espero que a gente consiga ainda encontrá-la pessoalmente. Aqui pelo vídeo, ela mostrou ser essa simpatia toda que ela realmente é no Facebook. Ela aqui no Cafezinho, Élica, depois você vai ter a oportunidade de ver. Os comentários são muitos da galera falando que te ama. Tem até o Helder, meu amigo petroleiro, assim como eu, lá da P48. Eu amo a Élica, todo mundo aqui adorando a sua fala. Meus parabéns, muito obrigado pela sua participação com a gente. Foi uma aula, realmente, mas eu tenho certeza absoluta que você tem muito mais a que falar, a não ser desse assunto específico da desigualdade de gênero, da desigualdade racial, da desigualdade social, dos temas como reforma da Previdência. Enfim, eu espero poder contar com você em mais outros assuntos para a gente poder continuar debatendo isso em alto nível. Para finalizar minha fala aqui, eu só quero pedir mais uma vez desculpa a todas as mulheres pela maneira que nós nos portamos nessa sociedade opressora para com vocês. Queria aproveitar para mandar um beijo para minha esposa, que está lá com a minha filhinha em casa, a Cristiane e a Valentina. Mandar um beijo para minha mãe e para minha irmã também, a Lúcia e a Emília, que devem estar me assistindo aqui, que hoje também, aliás, dar parabéns no Dia da Mulher, às vezes pode ser também reproduzir um pouco desse sistema, mas eu acho que um dia para refletir não faz mal, a gente precisa tanto de reflexão, não faz mal a gente ter esse dia. Um grande abraço a todos vocês, e um grande abraço para a Élica, para o Léo e para o Wellington. Até a próxima, o programa foi muito bacana. Pois é, Tadeu. Obrigado, Élica, pela participação. Eu acho que a única coisa que a gente pode dizer, né, Tadeu, nesse momento realmente nós tivemos essa experiência ruim, né, de ter crescido numa sociedade machista, mas nós tivemos também a oportunidade de ver como as mulheres são importantes para o nosso desenvolvimento. O que eu quero dizer é que a economia precisa das mulheres, a política precisa das mulheres, porque as mulheres são, digamos que, mais da metade da população. E eu digo, né, assim, eu falando particularmente,
tudo o que acontece a respeito da minha página, a respeito do Leonardo Estopa como uma pessoa que comunica, tudo isso quem faz é minha esposa. Ela é publicitária, é ela que faz a coisa acontecer, é ela que escolhe o que vai para o Twitter, o que vai para o Facebook, enfim. Eu não existiria na internet hoje se não fosse ela. E até mesmo a minha carreira aqui na Inglaterra, ela arrumou uma forma de criar uma estrutura para que eu conseguisse digamos que crescer um pouquinho por aqui. Então, a importância da mulher é tão grande que sem a mulher, eu digo que o homem não existiria biologicamente, né, que não teria como ter a humanidade sem a mulher, mas o homem não existiria também em termos de, digamos que carreira, em termos de estudos, em termos de educação, e aquele ditado que fala, né, que do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Minha carreira modificou completamente, minha vida divide-se antes e depois do casamento. Depois do meu casamento, digamos que eu tive uma guinada, e quem fez essa guinada acontecer foi ela. E o que a gente tem que fazer para, digamos que para recompensar por ter crescido nessa sociedade machista, é tão somente lutar por igualdade, lutar pelo reconhecimento e lutar contra essa ideia que está surgindo na cabeça de uma maioria jovem, né? Pessoas que não têm a mínima noção do que estão falando, que é essa ideia de mimimi e vitimismo. Então, Élica, muito obrigado, passo para você, para suas considerações finais, e até mais, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Élica? Ela que teve um probleminha aí, eu acho que ela deve estar recebendo alguma ligação, mas certamente ela vai voltar para falar alguma coisa com a gente. Agora sim, de volta. Tô aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá no ar. Oi, tô ouvindo? Sim, sim. Ok. Bom, eu saí correndo aqui pela casa que a bateria estava acabando para pegar o carregador. Bom, algumas considerações finais. Primeiramente, fora Temer, né? Segundo, agradecer a vocês o convite, foi uma honra, né, participar aqui com esse time bacana aí que vocês são, já acompanho vocês há muito tempo, o site de vocês e tudo mais. Bom, e falando mais algumas coisinhas sobre o dia de hoje, que é um dia de conscientização, né, sobre essa luta das mulheres. Falando o seguinte, que não posso deixar de um dia como hoje de agradecer a uma pessoa que me ajudou muito nesse momento, que as pessoas, outro dia eu fiz uma postagem no Facebook falando que eu faço um punhado de coisa, que eu tenho 3 filhos, fiz mestrado, doutorado, que eu corro, faço isso, faço aquilo. E assim, eu pequei, porque eu não mencionei o que isso, né? O que isso, quem foi capaz, quem me capacitou a fazer esse tipo de coisa. E assim, todos os momentos da minha vida em que eu pensei em desistir, uma pessoa estava ao meu lado e falou assim: bora que eu estou ao teu lado, que eu vou te ajudar, bora que eu ajudo a você cuidar do seu filho enquanto você estuda. Se ele sentir a sua falta, eu levo ele até você, você pode ficar muito tranquilo em relação a isso. O tempo todo isso. Bora, pode deixar que eu faça o almoço do seu filho para você hoje, para você conseguir trabalhar com mais tranquilidade. E quem fez isso foi uma grande mulher, que foi a minha mãe. Então, sim, eu aprendi muito com isso. E hoje, quando eu vejo uma mulher precisando, eu estendo a mão. Quer deixar seu filho comigo? Pode deixar. Inclusive, deixar o filho para ela sair à noite, porque é uma realidade de muitas mulheres separadas, por exemplo, que os pais pegam os filhos de 15 em 15 dias. E tem mulheres separadas de 20, 30, 40, 50 anos, ou seja, 60, 70, não importa, né, que às vezes querem sair sexta-feira à noite. E quando um homem sai sexta-feira à noite, ele sendo pai, separado, ninguém vai condenar. Agora, quando uma mãe sai sexta-feira à noite, e se deixar os filhos com alguém, pronto, ela já está abandonando os filhos. E aí a gente faz tanto grupo no WhatsApp, tantas coisas, né, para tantas besteiras, né? Então eu já estou nesse movimento de fazer grupos de mães que, por exemplo, de escola, né, na turma do meu filho tem 35 alunos, né? Eu já sempre coloquei, se alguma mãe quiser sair sexta-feira, essa sexta-feira eu estou em casa. Se quiser deixar o filhinho aqui comigo, já é amiguinho do meu filho, ele já se conhece, pode deixar sem problema nenhum, pode sair, pode ir ao cinema, pode fazer o que você quiser, que teu filho vai ficar aqui muito bem. E é uma alegria para as crianças que ficam juntas, a mãe fica bem, e se o pai às vezes não puder pegar, que o pai às vezes pega de 15 dias, não é o caso de uma guarda compartilhada, por exemplo, a mãe fica bem. Então essa é uma forma da gente ajudar as outras mulheres. Aí o meu amigo
Leonardo falou que, não esqueci mais o nome, viu? Falou que atrás de um grande homem há uma grande mulher. Eu acho que atrás de uma grande mulher também há uma grande mulher. A gente precisa dar as mãos uma às outras. E assim, aí diante de tudo isso, eu vou reproduzir uma coisa que eu já escrevi. Que para a gente nascer, para ser o super-homem, você precisa ter uma capa vermelha, você precisa colocar a cueca vermelha em cima da calça. Mas para ser uma Mulher Maravilha, meninas, acreditem no que eu estou falando. Para ser uma Mulher Maravilha, basta nascer mulher. E é assim que eu encerro, agradecendo mais uma vez imensamente o convite de participar do programa de vocês. Obrigado a você, obrigado mais uma vez, Tadeu. Leonardo, obrigado a você acompanhando no cafezinho. Um prazer enorme estar aqui. E vamos voltar na próxima semana com mais um tema, como eu falei. Até a próxima.